Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje vamos falar sobre o acordo de cooperação entre Receita Federal e INCRA para o Imposto sobre Território Rural e também traremos novos dados sobre frota brasileira de máquinas agrícolas e, claro, a previsão do tempo, além de muito mais. Então fique por aí porque o Hora H do Agro está só começando. A Receita Federal e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, firmaram um acordo de cooperação técnica para mudar a forma como é feita a cobrança e a fiscalização do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A proposta busca integrar informações de diferentes bases de dados em um único sistema e acabar com a fragmentação atual que gera inconsistências e dificulta a fiscalização por parte da Receita. Nós tentamos agendar uma entrevista com os órgãos envolvidos, mas ambos recusaram. A Receita Federal, porém, enviou aí uma nota de esclarecimento que diz que o conjunto de melhorias implementadas na declaração do ITR não cria uma malha fina, mas, pelo contrário, trazem simplificação ao contribuinte. A nota ainda afirma que a integração dos sistemas visa eliminar redundâncias para facilitar a vida do produtor rural e evitar erros e dificuldades desnecessárias. Para buscar entender esse caso, nós vamos conversar com o Gustavo Henrique Fernandes. Ele é advogado tributário no Araújo Advogados, um escritório que olha para diferentes frentes do agro, inclusive essa. Muito bem-vindo ao Hora do Agro. Muito obrigada pela sua participação. Esse é um tema recente e é importante a gente gostaria muito de ter ouvido Receita Federal e INCRA. Como a gente colocou aí, não conseguimos fazer entrevistas, mas eu quero então começar te pedindo para explicar essa mudança nos sistemas, nos dizer realmente se isso vai facilitar para o produtor rural, qual que é a diferença que hoje a gente pode ver dentro desse acordo de cooperação previsto. Muito obrigada de novo pela sua participação. Olá, Mariana. Então, esse acordo ali de cooperação entre a Receita e o INCRA, ele busca, na verdade, ele fazer uma integração entre esses sistemas, né? No caso, entre o CAR, o INCRA e a própria Receita Federal. Porque hoje o que acontece é que eles são órgãos separados. Então, por exemplo, o produtor vai lá, faz a declaração do ITR e acaba que essa declaração, essas informações, elas não são totalmente integradas no sistema informatizado da Receita. Então, o principal objetivo dessa malha fiscal ali da Receita Federal é criar um mecanismo que integre todas essas informações. Então, por exemplo, eles vão pegar a informação do INCRA, do CAR e da própria declaração do contribuinte, no caso. Então, essa medida ali é para se tornar uma fiscalização mais eficaz, né, digamos assim, e para que a Receita consiga, de fato, verificar eventuais inconsistências dos contribuintes e eventualmente, aplicar alguma multa ou alguma intimação para regularização. É interessante observar também que a Receita ela vai disponibilizar um portal no Gov, que ele vai integrar todas essas informações. Então, para o contribuinte vai ficar um pouco mais fácil, porque você vai poder acessar o sistema do governo e lá nesse sistema você já terá todas as informações envolvendo o seu imóvel. Por exemplo, o valor da terra nua, que é uma questão que influencia bastante no cálculo do ITR, as informações do cadastro ambiental rural, por exemplo, se tem reserva legal, etc. As informações que constam no INCRA. Então, isso busca facilitar essas informações. Claro que se o imóvel ele tiver alguma inconsistência, vai ficar mais fácil do fisco constatar. Então, por exemplo, se o imóvel ali tiver alguma área que não foi declarada de forma correta, a Receita, o procedimento dele será intimar aquele contribuinte ali para que ele faça aquela adequada regularização ali. Então, o principal objetivo ali desse programa da malha fiscal é aumentar a fiscalização e melhorar a fiscalização. Para o contribuinte pode ser que também melhore, porque o objetivo ali também é criar uma declaração pré-preenchida, como ocorre hoje com o imposto de renda da pessoa física, né?
Agora, Gustavo, são algumas camadas de perguntas que vão surgindo para mim. Primeiro, eu queria entender, dentro da sua especialidade, né, assim, queria que você trouxesse como advogado tributário a sua percepção do porquê fazer isso agora. A gente está, de alguma forma, vendo essa integração de sistemas que é muito benéfica, como você está trazendo, mas, de alguma forma, é importante lembrar que o CAR, ele é um cadastro ambiental rural. Ele sempre foi, né? Ele foi criado como um mecanismo que, principalmente, olha para questões ambientais. E aí a gente tem o CIGEF, que é esse sistema ali de dados territoriais do INCRA, né? Então, o CAR é uma coisa, o CIGEF é outra. A ideia, então, é usar esses dados para mapear, de fato, os territórios rurais e, então, a Receita Federal entender se este imposto está sendo cobrado de forma correta, calculado de forma correta. Esse é o principal objetivo? É essa leitura que a gente pode ter de uma forma mais ampla do porquê um sistema integrado agora? Isso, exatamente, é uma ótima leitura. O principal objetivo ali mesmo é ver se aquele imposto está sendo recolhido de forma adequada, né? Então, essa busca ali pelo aumento dessa fiscalização, né, digamos assim, porque querendo ou não vai aumentar a fiscalização porque haverá uma integração desses sistemas, né? Então, o principal objetivo da Receita ali, de fato, é verificar se o valor está sendo recolhido de forma correta, né? Se não está sendo omitida nenhuma informação que reduza o imposto, ou também se o imposto está sendo recolhido ao maior, né? Também, eventualmente, pode ser que aconteça isso, o imposto está sendo recolhido ao maior e ali na declaração ele consta algumas informações diferentes. Então, mas o principal objetivo mesmo da Receita é fiscalizar a arrecadação do imposto. E aí, essa fiscalização, a gente pode esperar também alguma mudança para quando? Porque eles sinalizaram esse acordo de cooperação, mas agora já nenhuma mudança chega no produtor rural imediatamente. Mas queria que você nos ajudasse a entender para quando, então, talvez essas mudanças apareçam e que mudanças, de fato, podem aparecer a partir dessa integração. Então, por enquanto, ela é só uma proposta, né? Foi feito esse acordo ali com o INCRA, mas já tem a previsão de, em janeiro de 2026, a Receita finalizar um estudo sobre os impactos dessa nova operação. Então, em janeiro, eles finalizam esse estudo. Aí, em março de 2026, também já está previsto para eles finalizarem a operação de estratégia, no caso, né? Finalizar ali como que vai ser feita a implementação disso. E, em junho de 2026, eles já pretendem criar a declaração pré-preenchida, no caso do ITR. Então, a partir de 2026, ali por junho, provavelmente essa já vai estar efetivado, digamos assim, essas mudanças, né? Com essa declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida, ela vai funcionar mais ou menos como é hoje do imposto de renda da pessoa física. Então, a Receita já vai colocar ali algumas informações daquele imóvel ali por meio desses cadastros ali, informações do INCRA, do CAR, e o contribuinte ele vai lá e vai poder verificar se realmente aquilo de fato, ele está de acordo com aquilo e ele vai dar, digamos assim, um aceite, né? Como é hoje no imposto de renda. Por agora, nesse momento ali, nesse ano, por enquanto, não vai ter nenhuma modificação, né? Até mesmo porque nós já estamos ali na finalização da entrega de declaração do ITR, né? Finaliza agora no final do mês, mas isso está programado mais para ser efetivado em 2026. Teve até algumas conversas ali que talvez seja apresentado um canal, alguma coisa assim, o programa em si seja apresentado na COP30, que vai ser feito em Belém ali em novembro desse ano. Pode ser que seja feita alguma apresentação em relação a esse programa, mas a efetivação dele, de fato, será só em 2026. Interessante, até porque isso, o produtor rural precisa amadurecer a ideia, entender como que ele vai fazer, imputar esses dados num sistema, né? Você fez a analogia aí com o imposto que a gente está acostumado já, né, a declarar, mas também tem uma pergunta que eu te faço essa autodeclaração, por exemplo, do CAR. A gente sabe que tem muito produtor rural que já fez, então isso mostra, né, a aptidão do produtor, a abertura dele para contribuir para essa integração de dados, para essas plataformas que o governo federal desenvolve. Mas como que fica, Gustavo, queria saber se você já tem uma compreensão sobre isso. Como que fica, por exemplo, nos casos em que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele ainda não foi analisado?
É o tipo de discussão, por exemplo, que vai ser trazida e avaliada nesse calendário que você falou? Estudos até o final do ano, para entender como que isso vai ser implementado? Porque também se basear em dados do CAR, sendo que o próprio CAR não foi avaliado pelo Estado, né? Qual que é o lastro, qual que é a garantia de que esse CAR está certo para, então, ajudar a calcular o ITR? Sim, justamente, na minha compreensão ali, e acompanhando outros movimentos ali da Receita Federal, acredito que eles eles mesmos regularizem esses órgãos internos, né? Talvez até intimando, de repente, alguns contribuintes para que eles informem algumas informações, né? Por exemplo, se tiver alguma informação ali que eles entendam que esteja incorreta ou de forma desencontrada com os outros órgãos, pode ser que eles intimem esses produtores ali para que eles façam a correção e para que esses dados fiquem todos em conformidade ali para facilitar na hora da implementação desse novo programa ali. Então, dentro dessa correção que você traz, né, de alguma forma você enxerga que essa integração de dados, ela pode apresentar risco jurídico para o contribuinte ou até mesmo para a fiscalização, caso ocorram essas divergências de dados unificados? Então, tem muitos casos que alguns contribuintes eles acabam declarando de forma incorreta. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do VTN, que é o valor da terra nua, né? Que ele é utilizado para o cálculo do ITR. Por exemplo, tem alguns municípios que eles fornecem alguns dados ali do que eles entendem como valor correto, mas alguns contribuintes eles colocam outros valores. Então, pode ser que na hora dessa integração, essas informações ali, a Receita constate que elas estejam divergentes, no caso, né? Então, eu acho que o principal ponto de risco que pode acontecer é a Receita constatar essas divergências de informações em outras declarações, etc., ou nas próprias declarações que o contribuinte já fez, e o procedimento será de fazer essa intimação ali para regularizar. Não tendo essa regularização, a Receita pode eventualmente fazer uma autuação ali, etc. Mas eu acho que o maior risco ali dos produtores são os contribuintes ali que estejam com informações defasadas, digamos assim, né? Então, acho que um ponto também interessante de observar é que hoje o que tem que ser feito ali para frente, no caso, a partir desse ano já, os produtores rurais, os contribuintes começarem a fazer uma gestão documental e tributária, e não só uma gestão agrícola da propriedade, né? Se preocupar também com essas questões tributárias, porque, infelizmente, alguns contribuintes ali, eles acabam que não têm tanto essa gestão eficiente ali e acabam se prejudicando por conta disso, né? Com a Receita fazendo autuações, aplicando multas, etc. E aí, sobre essa integração, então, né, parando para pensar aí nesse tipo de produtor que muitas vezes não tem uma organização desses tributos, ainda se perde um pouco nesses processos que têm calendários direitinho estabelecidos, né? Como isso pode chegar para o produtor rural? E aí, né, claro, assim, lembrando que você é advogado tributarista, então dentro da sua especialidade, mas existe alguma chance de o produtor que está, por exemplo, ali dentro de um cálculo que é feito junto com essa integração de dados, algum cálculo que é feito que ele está pagando um valor abaixo do que deveria, existe alguma chance disso ser cobrado retroativamente? Você acha que Receita Federal, INCRA, nessas discussões, nessa cooperação, podem cogitar isso? Porque seria muito negativo para o produtor rural, né? Poderia causar muito burburinho, assim, cobrar retroativamente valores ali, caso não tenha sido feita a cobrança correta. Sim. Eu sinceramente espero que a Receita não faça isso, né? Mas sempre tem um risco. Mas eu acredito que nesse caso ali isso não vai acontecer, né? Porque seria uma medida ali que vai iniciar em 2026, então antes de fazer essa cobrança retroativa, eles vão fazer essas intimações para fazer essas regularizações, e o que já foi pago ali, se até o momento não teve nenhuma intimação da Receita para regularizar, aquilo que foi pago, digamos assim, a Receita não vai intimar para fazer eventuais cobranças. Mas claro que se em determinadas situações ali a Receita começar a fazer essas cobranças retroativas, o ideal é procurar o judiciário ali e entrar com as discussões, né? Porque
provavelmente em algumas situações acabe acontecendo isso, né? Eu espero que sinceramente não aconteça, mas se eventualmente acontecer, o ideal é judicializar a questão ali e buscar uma segurança jurídica, né? Porque, como eu falei, o valor já foi recolhido no sistema de hoje. Então, se eventualmente tiver essa modificação para essa nova fiscalização e a Receita pretender fazer essas cobranças retroativas, haverá uma violação ali da própria segurança jurídica ali daquele contribuinte que fez um recolhimento ali e tinha a confiança de que aquilo ali estava sendo feito de acordo com a legislação. Então, preciso te perguntar isso, então, né? Você acredita que a legislação atual, ela garante, ela é suficiente e eficiente para essa segurança jurídica do proprietário rural? Porque a gente ouve muito essa questão da insegurança jurídica no agro em várias frentes. E aí trazer um sistema integrado, que a ideia é muito boa, integrar esses dados, mas entre a ideia e a execução, a gente sabe que existe aí, né, uma jornada. Sim. Você acha que esta jornada existe segurança jurídica o suficiente no Brasil ou precisa-se tomar muito cuidado para não implementar algo que lá na frente vai dar em nada, né? Porque esse é o grande medo, inclusive por questões de custos dessa implementação. Sim, exatamente. Você tocou num ponto bem interessante, que é essa questão de insegurança jurídica no agro, né? Principalmente nos últimos anos ali, 2024, 2025, ali, uns anos atrás, nós tivemos várias modificações tributárias ali que o principal objetivo é a arrecadação tributária, né? Então, o governo ele busca ali criar mecanismos para aumentar a arrecadação, né? Então, claro que essa medida ali, como a Receita informa, é apenas para fiscalizar, mas no fundo ela tem um objetivo ali que é aumentar essa fiscalização para aumentar a arrecadação do imposto, né? Então, essa questão de segurança jurídica aqui no Brasil, infelizmente, ela ainda é bem complicada, né? Porque pode ser que amanhã já saia uma legislação nova que modifique tudo que está estabelecido hoje, né? Então, por isso que eu digo, né? Se o produtor for afetado de alguma maneira ali por essas mudanças, o ideal é ele procurar uma assessoria especializada ali e buscar o amparo no judiciário, né? Para tentar se defender dessas questões. Como você comentou ali da legislação, tem vários pontos ali que podem ser argumentados, né, para resguardar o direito do contribuinte ali no Poder Judiciário, né? E o que eu também recomendo ali também para os produtores ali, se eventualmente a começar a adotar uma postura de prevenção, né, uma postura preventiva já, adotar, digamos assim, um compliance na sua propriedade rural, né, para que tenham todos os documentos guardados, todas as comprovantes do imóvel, porque se eventualmente a Receita, por exemplo, fazer alguma autuação, eles já estão bem amparados ali para eventualmente discutir aquilo no Poder Judiciário. Perfeito, se prevenir, porque é isso, né? São documentos que também precisam estar aí prontos, de preferência não só na pasta, mas já na nuvem, né? Para facilitar esse compartilhamento de dados. Não vou encerrar essa entrevista sem te perguntar sobre, então, esse ITR de agora, né? A gente está olhando para o futuro, para possíveis mudanças, como você colocou ali, para junho de 2026, mas ainda é preciso olhar com calma a consolidação dessa cooperação entre Receita Federal e INCRA e, ao mesmo tempo, a declaração do ITR desse ano ainda está dentro do prazo. Queria que você trouxesse um pouquinho também dessas informações para o produtor que ainda não declarou, quais os caminhos, qual que é o prazo, para a gente também ajudá-lo a ser organizado e cumprir prazos que são importantes. Sim. Então, como você bem disse, ali, o prazo do ITR ele já está finalizando, né? Finaliza agora dia 30 de setembro. E para os produtores ali que ainda não fizeram essa declaração, tem no sistema do próprio Gov ali, o Gov disponibiliza ali a declaração do ITR pelo próprio sistema. O próprio contribuinte consegue fazer essa declaração ali se ele já tiver essas informações anteriores. Claro que com uma ajuda ali de algum especialista, isso se torna mais fácil, né? Porque e até mais rápido, né? Mas o produtor ali que ele já tem essas informações ali guardadas ou que eventualmente já faça essas declarações, para ele fica mais tranquilo de fazer isso, né? É bem importante fazer a declaração do imposto de forma correta ali e obedecer aos prazos para afastar eventuais multas e juros, né? Porque se você não faz a declaração do imposto, você não vai fazer o recolhimento e
e depois você vai receber ali uma intimação, ali um débito, etc., em aberto, ou alguma coisa assim, com a Receita, por exemplo, colocando uma multa de até 20% ali de juros, e mais a correção pela Selic, né? Então, aquele valor acaba aumentando, né? E acaba gerando prejuízo. Além de não ser feita essa declaração também do ITR, isso também gera um prejuízo para a própria propriedade, né? Porque se você for fazer uma operação, por exemplo, com o seu imóvel, ali você já deve estar com as declarações todas certas. Então, se eu for vender, se o interesse for vender aquela propriedade rural ali, as declarações de ITR elas devem ser corretas e serem adequadamente entregues, porque uma das exigências ali que os cartórios geralmente fazem é a declaração a CND de ITR, né, no momento de fazer essas operações imobiliárias. Então, isso aí protege o próprio valor imobiliário do bem ali e garante ali que você tem uma facilitação ali nas suas operações. Perfeito. Então, até dia 30 de setembro está em tempo de fazer o ITR. Se você, inclusive, acabou de chegar no programa, acompanha a entrevista do Gustavo lá depois no YouTube da Jovem Pan News também, para saber sobre essas novidades, porque é muito importante estar de olho nas movimentações, nas mudanças dos impostos aqui no nosso país. E agradeço muito o Gustavo por nos ajudar a compreender os próximos passos do que pode vir aí entre essa cooperação entre INCRA e Receita Federal. Muito obrigada pela participação. Espero contar com você em outras oportunidades, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado também pela participação e bom trabalho. Muito obrigada. E essa semana o Hora H do Agro conversou com Carlos Augustin, que é assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, para saber como está o andamento do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestas Sustentáveis, um programa que foi lançado em dezembro de 2023. Ele explicou as formas de atuação do programa, que já captou um montante financeiro de 30 bilhões de reais. Ele explica ainda quais requisitos devem ser cumpridos por quem aderir ao programa. Atualmente, nós temos a operação com o Ecoinvest, que é do Tesouro Nacional, num volume total de 30 bilhões, com 11 bancos envolvidos, cada um com a sua alavancagem, o que vai determinar taxas de juros diferentes. A média das taxas de juros, eu diria que é 10. Algum banco vai ter menos que 10 e outro acima de 10, conforme a sua alavancagem. Essas operações ainda não começaram, os bancos estão preparando os contratos, os clientes, enfim, para pôr isso aí no mercado. Mas isso já está com o leilão feito, os bancos já sabem qual é o valor de cada um, são 11 bancos, tem Banco do Brasil, tem BNDES, tem bancos comerciais, tem inúmeros bancos. Isso está pronto. Além disso, nós temos aí a possibilidade da JAICA, que é uma agência japonesa, um valor em torno de 8 bilhões, que ainda não está em fase de aprovação, que nós estamos olhando. Além desses mecanismos tradicionais de financiamento, conforme eu já expliquei, nós temos duas outras modalidades que estamos estudando, que seria um capital estrangeiro ou não, ou qualquer capital, ser sócio da terra de um brasileiro, um agricultor brasileiro. Por que esse estrangeiro, esse capital seria sócio? Ora, se você tem uma terra de pasto, ela tem um valor por hectare, um valor, em nosso linguajar, 150, 200 sacos de soja. Depois que isso virou lavoura, esse valor vai para 800 sacos de soja. Portanto, 4 vezes mais. Então, olha, um investidor vai gostar de comprar uma área por 200, depois poder vender ela por 800. Então, essa é uma modalidade que nós estamos maturando, junto com o Banco do Brasil, vamos oferecer para investidores, ou chineses, ou árabes, ou nem chinês, nem árabe, ou fundos de pensão de Londres ou de Nova York, porque dinheiro é dinheiro, não tem cor, não tem nacionalidade. Então, nesse caso, não teria juros, seria uma participação acionária de um agricultor brasileiro. Uma outra modalidade que a gente estuda e a gente oferece a algum país que queira segurança alimentar, seria ele fazer um aporte financeiro inicialmente, como se fosse um investimento, um financiamento, e não ser pago com dinheiro, ser pago com produto físico, com um preço pré-estipulado. Como é um negócio de longo prazo e cheio de risco, não é comum
esse tipo de negócio. Porém, um país como a Arábia Saudita, ou como China, ou como um país rico que queira ter segurança de provisão de alimentos para os próximos anos, nada impede ele de correr esse risco e como que fazer um pagamento antecipado, que isso seria, em vez de um financiamento pago em dinheiro, seria pago em grãos. Mas, como eu já lhe falei, esses dois últimos aí são ideias que estão sendo amadurecidas, conversadas com o chinês, com o árabe, com o Banco do Brasil, enfim, isso ainda não está pronto. A primeira condicionante é a seguinte: a emissão de gases no ano 0 e no ano 10, no último ano, o ano 10 tem que ser menor que o ano 0. Não admitimos que vá ter aumento de emissão. Outra coisa, a área objeto desse financiamento não pode sofrer desmate de qualquer natureza, legal ou ilegal. Né? E aí, assim, se eu for relatar todas as condicionantes aqui, eu fico 1 hora, porque isso é bastante rigoroso. Tem cover crop, tem bioinsumo, tem trabalhista, tem balanço de carbono, tem agricultura digital. Então, assim, não é um financiamento de juros barato, mas ele não é um financiamento comum. Ele exige condicionantes bem fortes ambientais, né? Principalmente também essa questão de carbono, que é o mais exigente. E isso nós vamos aprimorando. Nós tivemos essa primeira tranche aí, 30 bilhões, daí o ano que vem vai ter outra, a gente pode fazer outro protocolo. Então é uma dinâmica que vai se aperfeiçoando. O assessor explica que a captação de financiamento de investidores do exterior é bem-vindo e não tem nenhum entrave legal. Para ele, o objetivo do programa é conectar o pequeno e médio produtor a essas possibilidades de investimento. Como que funciona isso? Olha, não existe nenhum impedimento legal que o agricultor brasileiro tenha sócio minoritário. Ele pode ter um sócio de 10, 20, 30, 40%. O que não pode é que esse sócio seja majoritário. Então, toda vez que tu tiver uma propriedade rural em atividade ou até a propriedade física, né, imobiliária, estrangeiro não pode ter terra no Brasil. Não, não é isso. Estrangeiro não pode ter terra margem, ele não pode ter 51%. Ele pode ter 49%. E isso é uma beleza, porque ele não sendo majoritário, ele não manda, quem manda é o majoritário. Ele entra com o capital e o que ele obtém com isso? A valorização da terra, porque se ele entrar junto com um brasileiro e os dois juntos compraram uma terra de pasto degradado e eles vão transformar isso numa lavoura de alta produção, ora, a valorização vai multiplicar por 3, 4, 5. E isto tem apetite, sim. Existem investidores que vêm ao Brasil de forma minoritária que fazem isso, que junto com o brasileiro, compra, desenvolve, arruma, transforma em lavoura, ao cabo de 4 anos vende e faz de novo. Eu conheço grandes grupos internacionais que fazem isso. Então, se isso é feito por grandes grupos e eles podem fazer, por que a gente não faz isso também com agricultores menores? Essa que é a ideia. Mas, lógico, um agricultor de 2.000 hectares ele não vai para a Arábia Saudita arrumar dinheiro. Ele não... O que nós estamos fazendo esse meio de campo entre um grande capital que não importa a nacionalidade, é dinheiro. Porque isso pode ser um fundo em Londres, pode ser um fundo de pensão, alguém que queira valorizar o seu dinheiro, não importa. E isso funciona, e funciona muito bem, porque tem a valorização, é muito forte, é muito grande. Só que nunca foi tentado da maneira que eu te falei. Isso é feito com grandes produtores. Ora, se funciona com o grande, por que não funciona com o menor? Funciona do mesmo jeito. Só que a gente tem que criar esse ambiente de negócio. É isso que nós estamos fazendo. A gente conversou com alguns produtores médios, junto com o Banco do Brasil, para ver se eles tinham apetite para isso, deu para ver que tem. E eu sou agricultor também e eu sei qual é o perfil. O perfil é um sujeito jovem, com ousadia, que quer crescer
e que não tem dinheiro para crescer. E se ele tiver um sócio, ele vai, sem dúvida, ele vai crescer. O que veio do sul do país e veio para o centro-oeste, que é o meu caso, é filho de um agricultor que já está na hora de desmamar, então ele quer ter vida própria, ele recebe uma parte da área do pai dele e ele quer tocar a vida dele, né? Então ele pega esse sócio. Isso é muito comum no centro-oeste. É muito comum. Tem muitas pessoas qualificadas, agricultores jovens, qualificados, que têm essa ambição e essa capacidade. Apesar de bem recepcionado, o programa enfrenta dificuldade de cambial no exterior. Nós já fizemos várias viagens e várias ofertas para vários países do mundo. Todos acham o programa fenomenal. Nós temos juros baixos no mundo, Panda Bonds no China é 2%, Japão, iene é 1,5%, enfim, Europa 4%. Então, todos esses juros internacionais são juros atraentes. Porém, quando você traz para dentro do Brasil e tu tem que pagar o RED da conversão cambial, tudo desmonta. Então, como nós temos que operar em reais, porque o agricultor não quer operar em iene japonesa, ele não sabe o que é isso. Eventualmente, o agricultor, conforme o porte dele, ele sabe, pode operar em dólar, mas ele não vai querer operar em renminbi lá da China. Ele não conhece. Então, nós precisamos transformar. E aí que vem o problema. O custo é muito alto dessa... E aí a gente não achamos ainda, mas a gente sugere que o país financiador nos ajude a pagar esse RED cambial, que esse é o negócio mais caro. Mas até o momento não tivemos nada disso ainda. Nós temos várias conversas, Noruega, país da Europa que entende que isso é uma forma de manter mato em pé, porque uma vez que nós não vamos desmatar, nós vamos dar áreas degradadas para produzir mais. Então, existe uma boa aderência com o país da Europa sobre essa direção. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós voltamos para falar sobre o mercado de flores e a expectativa com a chegada da primavera, então não sai daí. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Apresentamos a formação completa que transformará você em um expert em Excel e Power BI. No mundo dos negócios de hoje, saber manipular e analisar dados não é apenas uma habilidade, é uma necessidade. Com uma taxa de empregabilidade de 95%, a formação Excel e Power BI da NIL vai fazer você dominar as ferramentas essenciais para análise de dados e abrir portas para oportunidades de carreira inimagináveis. São mais de 100 horas de aulas gravadas e exercícios práticos. Nossa formação foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer uma experiência de aprendizado completa e imersiva. Comece agora sua transformação em newcursos.com.br. O WhatsApp lança tradução em tempo real e ainda a Toyota paralisa a produção de todas as fábricas no Brasil depois de um temporal em São Paulo. Business, hoje, 3 da tarde, na Jovem Pan News.
Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e a primavera chegou e com ela a expectativa para o mercado das flores. O setor da floricultura movimenta bilhões de reais e é agro. O Instituto Brasileiro de Floricultura, o IBRAFLOR, divulgou esse mês os dados que mostram um crescimento expressivo de quase 10% no PIB do setor em 2024. Para entender o que impulsionou essa recuperação e o que esperar da estação mais colorida do ano, nós vamos conversar com o Renato Optis. Ele é diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Que bom poder ter o IBRAFLOR aqui para a gente também falar de outros setores, né? A gente fala tanto de commodities, de frutas. É bom trazer o setor da floricultura para a gente ouvir, saber como é que está aí a expectativa de vendas. Então, Renato, queria começar te perguntando isso, né? Com essa chegada da primavera, como que fica a expectativa de vendas, crescimento para o setor da floricultura? Como que essa estação movimenta tanto a produção, mas a comercialização? Obrigada de novo por conversar com a gente. É um prazer estar falando com vocês. Realmente, a primavera sempre é a estação onde tudo se renova, tudo se começa um novo ciclo, né? E esse setor realmente tem crescido de forma exponencial nos últimos anos. Tanto a parte de floricultura, mas também a parte de plantas ornamentais e paisagismo. Então, para você ter uma ideia, os projetos paisagísticos, eles são todos retomados agora, porque começa a chover novamente. Então, é a época que as pessoas renovam os seus jardins, os seus parques, as praças, as obras, de uma forma geral, ganham essa nova roupagem nessa época. Mas o setor da floricultura, com a entrada da primavera, é a época onde muitas pessoas também ficam mais animadas para comprarem flores para ter em casa. E isso tudo acaba ajudando e alavancando muito esse mercado. Pois é, o relatório oficial do IBRAFLOR revelou que o setor alcançou um PIB de 21,23 bilhões de reais em 2024, um aumento de quase 10% aí sobre 2023. Então, na visão do Instituto, quais foram os principais fatores por trás dessa retomada, desse crescimento de 10%, para além dessa vontade de deixar a casa florida e colorida, tem algum outro fator? Vocês estão percebendo algum comportamento de mercado ou até mesmo do setor, às vezes, de eventos, para que isso reflita, né, para que esses resultados tenham aparecido aí, esse crescimento de 10%? Sim, com toda certeza. É interessante observar que a pandemia, que agora já fazem 4, 5 anos, teve um reflexo grande nisso até hoje ainda. Porque com o início da pandemia, onde as pessoas não puderam mais sair, não puderam ter opções de lazer, viagem, etc., houve 2 fenômenos muito importantes para o nosso setor. Primeiro, que a parte de flores de corte, que são produtos bem utilizados para festas, casamentos, eventos, eles sofreram uma queda drástica, porque estavam totalmente proibidos. Por outro lado, a parte de flores em vaso e plantas ornamentais que as pessoas compram para ter dentro de casa, o movimento foi o inverso, porque as pessoas não puderam sair e queriam ter flores e plantas dentro de casa, como uma atividade, como uma decoração, muitas vezes até para formar, muita gente trabalhando de casa, para formar um cenário dentro do ambiente, até para ser um pouco melhor. E isso, passada a pandemia, foi muito interessante porque alguns desses hábitos vieram para ficar. O consumidor percebeu que existia uma grande oferta de variedade de flores e plantas e ele gostou dessa ideia de comprar e voltou e começou a comprar cada vez mais. E um fator muito interessante, assim, as festas e os casamentos voltaram. E hoje, na verdade, não existem mais tantos casamentos enormes, mas mais casamentos médios e pequenos, e muitos a céu aberto, em fazendas e tal. E isso também mudou completamente a realidade desse mercado. Legal. E assim, o que também acabou acontecendo é que as flores e plantas hoje estão muito mais disponíveis para o consumidor. Então, você encontra, além das floriculturas, garden centers, você encontra em supermercados e pela internet. Isso tudo somado foi responsável por essa grande alavancagem das vendas no setor. Eu confesso que eu sou contribuinte do setor, viu? Eu gosto muito, eu compro flor na feira.
E eu reparo muito nesse consumo mesmo, né? Muitas pessoas jovens consumindo flores também, porque se fazia muito uma leitura do setor, e eu me lembro, por exemplo, até dados ali do próprio Ibraflor na época da pandemia ali, falando disso, de que as pessoas que são mais velhas, que têm costume de acabar decorando a casa com flores, né? Isso estava se perdendo com os jovens, a pandemia veio, trouxe esse comportamento como você colocou, me parece que é irreversível, né? As pessoas começaram a gostar, faz bem para o ambiente, né? E aí eu queria entender o que vocês olham, então, para o futuro, para essa primavera, mas para essa comercialização de 2025. Vocês esperam crescimento também? Já tem avaliação de dados de comercialização? O que dá para esperar? Até porque quando a gente olha para uma economia que às vezes está enxuta, com dificuldades de compras de itens básicos, muitas vezes comprar flor se torna, né, a última das necessidades. Eu sei que o setor acaba sendo muito afetado por isso. Então, para 2025, como que vocês estão olhando essa performance aí de compra, de consumo de flores e plantas ornamentais? Interessante a sua colocação, porque isso é algo que se imaginava que fosse sempre acontecer, que fosse uma verdade, e na realidade acaba não acontecendo isso, porque hoje essa questão emocional e a questão do bem-estar são muito importantes para as pessoas. Então, é claro, é bem estudado que a presença de flores e plantas vivas em fase de crescimento ou de floração dentro do ambiente, elas são fundamentais hoje para trazer uma satisfação, para trazer uma sensação de bem-estar. E isso acaba sendo cada vez melhor, principalmente porque hoje as flores e plantas elas duram mais do que elas duravam ano passado, nos anos anteriores, né? Então, os produtores nos últimos anos investiram muito em qualidade de produção, não só nas variedades genéticas, com flores e variedades específicas para determinadas regiões do país, para épocas do ano. Então, isso facilita muito você não ter buracos na produção, você ter produção ao longo dos 12 meses do ano. E, além disso, também, todo o segmento de produção investiu muito em climatização. Então, hoje, praticamente uma boa parte da produção é feita dentro de ambientes protegidos, que são as denominadas estufas, onde você controla a luminosidade, a temperatura, a umidade, concentração de CO2 e vários outros fatores de produção. Com isso, você consegue uma produção mais equilibrada, com um índice de perda bem menor e com a qualidade melhor. Então, esse foi um aspecto que mudou muito, por isso que a gente também acredita nesse crescimento. E outro fator que também nós estamos apostando muito é a melhora de todo o processo de comercialização e de logística. A comercialização tem sido muito mais rápida, hoje ela é praticamente eletrônica em grande parte dos casos, não só através dos leilões e dos pregões, mas através de vários sistemas que as grandes centrais de comercialização desenvolveram. E você tirou muita ineficiência do processo. Então, hoje, comparado com anos atrás, o produtor ganha mais e o consumidor paga menos, porque se tirou a ineficiência desse processo, se ganhou tempo. Então, a flor chega mais rápido até o ponto de venda a um custo menor. E então, esse benefício acaba sendo repassado para o consumidor e isso acaba alavancando as vendas e a participação no mercado. Então, a previsão agora, para esse próximo ano, vamos falar de agora, início de primavera para frente, é de 8% a 9% de crescimento real. Em relação a 2024? Isso, exatamente. Perfeito. Então, um crescimento aí de 10% entre 23 e 24, e vocês esperando um crescimento, então, de 8% a 9% de 24 e 25, que, de fato, mostra, né, essa consistência. E aí você trouxe a questão de climatização, de estufa. A gente sabe que tem vários cultivos no Brasil que funcionam via estufa, traz eficiência, mas é importante trazer essa questão climática. Eu queria entender um pouco como que o Ibraflor, que é composto por vários participantes, e aí quando eu digo isso eu penso, né, vários tipos de flores e de plantas ornamentais. Como que vocês têm discutido essa tecnologia do setor, o acesso à tecnologia do setor para questões climáticas, né? Então,
não só para combater problemas climáticos que as flores e plantas possam sofrer, mas a própria questão de acesso à tecnologia, estufas, enfim, aplicação por gotejamento. Como que o Ibraflor discute isso, principalmente pensando aqui que a gente vai ter no Brasil a COP30, essa convenção da ONU que discute mudanças climáticas, lembrando, claro, que as flores, né, é uma cultura muito sensível a qualquer alteração climática de temperatura, né? É bem colocado, né? Essa questão climática é de suma importância para o setor de flores e plantas. Não só isso, né? Mas o Ibraflor apoia isso de várias maneiras, principalmente fomentando essas discussões através de seminários e também até através da participação de feiras e eventos, a Hortitec, por exemplo, que acontece todo ano no mês de junho, que é o principal evento aí para os produtores, não só de flores e plantas ornamentais, mas também do HF de uma forma geral. Nesses eventos são discutidos e são apresentadas uma série de inovações tecnológicas que viabilizem a produção sem a utilização de tantos recursos naturais. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje praticamente todo mundo que produz em ambiente protegido, em estufa, utiliza essa área da estufa para recolher toda a água da chuva. Em muitos casos, os produtores são entre 80% a 100% autossuficientes no uso da água, não só de irrigação, mas também até de climatização. E na parte, por exemplo, da energia, hoje, praticamente muitos produtores já têm 100% da sua energia independente da rede elétrica, através da energia solar, de projetos solares. Então, na verdade, você tem hoje uma produção a um custo menor e muito mais sustentável, porque também todas as tecnologias de irrigação evoluíram muito nos últimos anos. Hoje, por exemplo, para você produzir o mesmo vaso de flores e plantas que você produz hoje, você consegue produzir usando 7 a 8 vezes menos água do que você usava anos anteriores. Principalmente porque você evita desperdício através de percolação, através de evaporação. Essa água, todo excesso, ele é recirculado, é reaproveitado. Então, somando-se a isso, várias outras alternativas, por exemplo, a proteção, hoje praticamente se usa muitos inimigos naturais, não se usa mais tantos defensivos agrícolas. Então, isso também mudou muito no mercado e isso, naturalmente, acaba sendo um produto ecologicamente mais correto, autossustentável e ambientalmente mais amigável, né? Então, isso são vários setores que estão acontecendo e o Ibraflor, ele fomenta e ajuda a divulgar todas essas tecnologias. Perfeito. Matemática interessante essa que você trouxe, inclusive, antes, né? Assim, um setor com sustentabilidade e que está conseguindo pagar melhor o produtor com um custo menor para o consumidor, é o melhor dos mundos. Importante prestar atenção, ter talvez esse case da floricultura como um exemplo aqui para o agro brasileiro. Renato Optis, diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor, muito obrigada pela sua participação. Espero contar com você também em outros programas aqui. Obrigada, viu? Ok. E agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a próxima semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, bem-vindo de volta ao Hora H do Agro. A gente acaba de falar, então, da chegada da primavera, conversamos sobre isso com o Ibraflor para falar sobre essa expectativa aí para as flores, para essa estação que é colorida. E o pessoal também quer colorir os campos, quer que a soja dê certo, quer que as plantas comecem a germinar. O que a gente precisa saber sobre a previsão aí para a época de plantio, Marco Antônio? O que você traz para a gente sobre isso? Olá Mariana, né? Olá a todos. Depois de uma semana de muitas chuvas e até mesmo alguns estragos, né? As chuvas que vieram ali no final de semana e o primeiro dia de primavera, no dia 22, né? Como a gente falou que ia acontecer, né? No programa passado, deu condições aí para muita gente ir a campo e começar o plantio da nova safra de soja, né? Além de dar continuidade nos plantios do milho no sul, nas hortaliças. Essas chuvas realmente, apesar de alguns estragos, mas realmente deu condições para muito produtor ir a campo.
E agora, essa semana, né, estamos nos últimos dias de setembro, indo já para outubro, as chuvas retornam agora essa semana, né, uma nova frente fria estará avançando sobre o sul do Brasil. Ela não tem tanta abrangência quanto teve a da semana passada, ela deve ficar mais restrita ao sul e partes ali da região oeste, do centro-oeste e também algumas áreas de São Paulo, mas ela já abre a porteira para que novas frentes frias no próximo final de semana já consigam avançar. E aí, ao longo aí da segunda semana de outubro, e principalmente ali meados de outubro, essas chuvas já engrenam em todo o Brasil, e a tendência é que aí sim as condições normalizem de fato, e a gente tem uma condição excepcional aí para dar continuidade não só ao plantio da nova safra de soja, Mariana, mas também continuidade do plantio do milho, né, primeira safra, do feijão, das hortaliças, das flores, como você, né, fez aí a matéria, e também aí para o trigo do inverno, ou seja, as condições começam a melhorar bastante daqui para frente, né, principalmente na próxima semana, na semana do dia 6 de outubro. Pois é, isso que eu ia te perguntar, assim, a gente está falando esse exercício de destrinchar o mapa do Brasil, porque você está falando de condições muito favoráveis para vários cultivos, e esses cultivos eles estão espalhados em diferentes regiões do país. O que a gente pode esperar em relação à seca? Eu estou te perguntando isso, estou falando das chuvas, e claro, são importantes e necessárias. Essa semana eu estava no Mato Grosso do Sul e eu ouvi muito da preocupação da seca para esse ano, da seca principalmente ali para o mês de outubro. Você está mapeando alguma possibilidade de seca que possa ser realmente grave para o produtor rural, seja para o MS, para o Centro-Oeste, ou vamos falar para o pessoal ter calma porque as chuvas estão para vir mesmo? Olha, Mariana, essa preocupação é extremamente pertinente, né? Até porque essa semana eu também estou indo para o Rio Grande do Sul e quando se fala, né, que nós vamos ter uma laninha, o Sul realmente traz uma preocupação por conta que toda vez que você tem aí o fenômeno laninha, você tem a possibilidade de termos alguns períodos de estiagem, principalmente no Sul, e o clima, e o sul do Mato Grosso do Sul, apesar dele politicamente ser pertencente ao Centro-Oeste, mas climatologicamente falando, ele pertence ao sul do Brasil, assim como também o Paraguai, né? Então, todo esse Cone Sul. E há essa perspectiva, sim, Mariana, porque a laninha ela deve intensificar ou ganhar, né? O seu pico deve ocorrer ali em novembro, e quando isso acontecer, esse final de novembro, e principalmente o mês de dezembro, poderão ser um pouco mais seco, não só no sul do Mato Grosso do Sul, onde você teve nessa última semana, mas oeste do Paraná, no Paraguai, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No entanto, não é uma seca tão severa quando a gente viu anos anteriores, quando tivemos também a laninha. Tá longe de ser, mas podemos ter um ou outro período aí de poucas chuvas. Isso traz uma certa apreensão. Mas quando a gente olha um todo e olha assim o cenário atmosférico, a atmosfera esse ano está muito diferente do que nós vimos quando nós tivemos aquelas três laninhas, né, na safra 20, 21, 21, 22 principalmente, né, que foi a grande quebra do sul. As condições climáticas estão muito, mas muito diferentes. Então, esse é um ano melhor. Existe essa preocupação, ela é pertinente para o sul. Eu acho que as secas vão ocorrer realmente ali entre final de novembro e dezembro, mas de curtíssima duração, né? Então, quem puder atrasar um pouquinho o plantio da soja, e aí eu vou falar de soja, né, porque essas áreas são soja, quem puder atrasar um pouquinho o plantio da soja para escapar um pouco dessa estiagem, principalmente nos períodos ali de florescimento, início de granação, eu acho que pode ter uma grande vantagem, porque essa laninha de curta duração, já no verão, ela vai perder forças muito rápido,
E os modelos já estão sinalizando que já em meados de janeiro as chuvas voltam com tudo para o sul do Brasil. E aí eu coloco o sul como o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, até o sul de São Paulo. Então, eu não estou vendo, Mariana, grandes problemas. Até para você ter uma ideia, nós aqui da Rural Clima estamos estimando uma produção de soja para o Brasil em torno de 175 milhões. Caso essas chuvas ajude um pouquinho mais o Rio Grande do Sul, ou não seja tão prejudicial, podemos passar facilmente dos 175 milhões. Então, é uma seca, mas também não é tão grave como foi naquelas últimas 3 laninhas. Perfeito. Muito obrigada pelas explicações. É sempre importante a gente colocar os pingos nos is aqui para o produtor não alarmar demais mais do que precisa. E claro, né, para ele saber mais, tem que acompanhar a gente aqui toda semana. Obrigada, Marco Antônio. Exatamente. Eu te agradeço de novo pela companhia, viu? Eu que agradeço e fica atento que nós vamos ter que falar muito sobre isso nos próximos programas aí. Estamos aqui para isso. Obrigada, te espero. Nada, tchau, tchau. E um levantamento analisa o cenário brasileiro de máquinas agrícolas e revela a intenção de compra, locações, investimentos e novas tecnologias. Confira na reportagem de Marcelo Matos. A frota agrícola brasileira tem idade média de 15 anos, com a expectativa de chegar a 1,8 milhão de unidades. Em 2030, 1.480.000 tratores, 231.000 colheitadeiras e 89.000 pulverizadores. É o que aponta o Panorama Setorial de Máquinas Agrícolas do Brasil, lançado pela BIM3, a Bosch Inteligência de Mercado, explica Luiz Vinha. Tamanho de frota, idade média dessa frota, aonde estão essas máquinas distribuídas por estado, marcas, penetração de marcas, intenção de troca, quem aluga e quem não aluga, dentro das 7 principais culturas de agricultura no Brasil. Diferente do mercado automotivo, onde os veículos são vendidos, recebem placas, então é possível conferir toda a movimentação do mercado de caminhões, ônibus, carros, motos. As máquinas agrícolas, elas não recebem placas, então os dados são sempre defasados. Essas máquinas agrícolas, elas não têm o mesmo tipo de informação que a gente tem quando fala de caminhões e ônibus, por exemplo. Então, para tentar suprir essa lacuna de informações de mercado a respeito de tamanho da frota, de idade média, perfil de quem está comprando e etc., foi o grande impulso para motivar essa nossa pesquisa. Gregory Bosch ressalta também o impacto tecnológico das máquinas e o choque com a infraestrutura do país. Quanto maior o valor agregado, maior a tecnologia embarcada. E um fato, isso constatado no campo, é que somente 33,9% do Brasil no campo tem infraestrutura de 4G e 5G. Então a gente observa que há um descolamento daquilo que o agricultor exige ou necessita de tecnologia embarcada versus o que as montadoras oferecem de tecnologia. Não é que essa tecnologia não seja boa, não seja promissora ou não seja excelente para a agricultura de precisão e eficiência. Ela é ótima. O fato é que aquilo que se exige ou se necessita no campo, dados revelados na pesquisa que nós colhemos, versus aquilo que as montadoras oferecem, e ainda é descolado. O agricultor precisa de algo um pouco mais básico hoje do que a montadora vem oferecendo, por conta até mesmo dos avanços tecnológicos. No ambiente de juros em alta, dificuldades naturais no campo, cada vez mais é preciso acertar nas decisões. Dos momentos de alta das commodities, ele fica capitalizado. E quando ele está capitalizado, ele tem uma diversidade de escolhas a fazer. Ou ele investe na sua agricultura, ou ele expande área, ou ele paga dívidas, ou ele compra fertilizantes e insumos, ou ele compra máquinas. Então, a escolha de comprar a máquina é apenas um dos elementos da escolha dele quando ele está capitalizado. Esse momento começou agora um momento de capitalização do agricultor, mas ele ainda está bastante endividado. Então, possivelmente, as escolhas do agricultor passarão por pagar dívidas. Quando a escolha for de compra de máquinas, aí passará por obtenção de crédito, passará por
por juros, e a gente observou nessas escolhas que o fator limitante na compra de uma máquina é a alta burocracia. Isso foi um dado revelado na pesquisa. Então, esse panorama ele revela uma série de nuances do mercado agrícola. O panorama setorial de máquinas agrícolas no Brasil, lançado pela BIM3, Bosch Inteligência de Mercado, com todo o seu detalhamento por região, cultura e também dados coletados, todo o material está disponível pelo site bim3.com.br, destinado às montadoras, fabricantes de componentes, locadoras, setor financeiro, associações de classe e também outros atores do agronegócio. E o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, eu agradeço a todos que fazem esse programa acontecer. Eu te espero na próxima semana. Um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.